hoje te contando que das 7 maiores cidades do Paraná, 5 vão ter novos prefeitos a 1º de janeiro de 2025. Só Ponta Grossa e São José dos Pinhais, os prefeitos em exercício por lá conseguiram se manter no cargo para o ano que vem. No Paraná, 7 cidades tinham possibilidade de segundo turno, mas apenas Curitiba, Londrina e Ponta Grossa definiram o gestor em uma segunda votação. Em Maringá, o eleito foi um velho conhecido dos moradores da cidade, prefeito de 2005 a 2012. A gente está falando do Silvio Barros, do Progressistas, que volta ao comando da Cidade Canção. A disputa eleitoral, apesar de contar com vários concorrentes, foi decidida em primeiro turno. Silvio Barros foi eleito com 131 mil votos, cerca de 65% do total de votos nesta eleição. Vamos acompanhar agora o que disse Silvio Barros em entrevista exclusiva ao Grupo RIC, assim que foi confirmado como novo prefeito da cidade. O que eu tenho para dizer é muito obrigado. Agradecer de coração a confiança e agradecer também a Deus por ter me permitido isso. Agora, o que podem esperar é tudo aquilo que a gente colocou no plano de governo, aquilo que nós assumimos de compromisso durante a campanha, será entregue, porque, como vocês já sabem, a gente assume compromisso que a gente vai cumprir. E teremos o apoio, com certeza, de uma boa Câmara de Vereadores, teremos a possibilidade, eu espero, de começar o processo de transição o mais rápido possível. Vamos conversar com o prefeito Ulisses Maia sobre isso, para que a gente possa dar sequência e velocidade ao atendimento das expectativas dos maringaenses. Isso aí. Juntos nós chegaremos lá. Um abraço. Em São José dos Pinhais, a prefeita Nina Singer, do PSD, foi reeleita em primeiro turno após as pesquisas indicarem uma disputa apertada entre ela e o deputado federal Geraldo Mendes, do União Brasil. Vamos ouvir o que disse Nina e o vice-prefeito eleito, delegado Michel, após a vitória nas urnas. Ganhamos em primeiro turno, graças ao apoio e à confiança de todos que acreditaram em mim e no Michel. Gratidão a todos aqueles que vieram juntos na nossa campanha. E vamos continuar, não é? É isso mesmo, prefeita. Muito obrigado, população de São José dos Pinhais, pela confiança. Saiba que a gente vai trabalhar muito nos próximos 4 anos para termos uma cidade cada dia melhor para todos nós. Então, gratidão do fundo do coração da prefeita Nina e do delegado Michel. É a dupla que vai transformar a nossa cidade. E vamos agora para o oeste do estado. Em Foz do Iguaçu, poderia ter um segundo turno pela primeira vez, mas não foi o que aconteceu. O ex-diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, General Silva e Luna do PL, desbancou políticos históricos da cidade e vai assumir um cargo eletivo pela primeira vez. Em seu discurso de vitória, Silva e Luna pregou união e harmonia entre os diferentes grupos políticos de Foz do Iguaçu. Diria que agora não terminou, agora começou. Agora começou. Terminou o processo eleitoral, agora é unir todos. Aqueles que tiveram seus partidos, a hora da gente sentar, se reunir e sou mais forte. Sou mais forte. Todos por uma mesma voz. Qualquer que seja o candidato, qualquer que seja o partido, vamos nos unir por uma mesma voz e colocar em prática agora os nossos projetos. Os apoios que nós temos foram confirmados há meia hora atrás. Está aqui o nosso presidente do partido, Jacobo, ele fez os contatos. O presidente da República, o presidente com o presidente do partido, ele com o presidente do partido, o governador do estado, ligando para complementar, dizendo, os nossos acordos estão selados, vamos apoiar a Foz em tudo que for necessário. Agora, então temos projetos. Eu diria o seguinte, eu tenho humildade para reconhecer que isso é um aprendizado. Vivemos uma curva de aprendizado, fomos aprendendo aos poucos com cada acerto, com cada erro, com cada vez que eu via alguém num bairro mais distante, no centro da cidade, ouvimos, conversava com a nossa equipe, mudava, não de estratégia. Em Cascavel, Renato Silva, do PL, também foi eleito em primeiro turno, com 56% dos votos válidos. O novo gestor da cidade afirmou que pretende continuar o fluxo de trabalho do atual prefeito, Leonaldo Paranhos, do Podemos. Assim que foi confirmado como prefeito eleito, Renato Silva destacou que já sentia que poderia vencer a disputa em primeiro turno. Governar com justiça, governar com amor, esse é o grande desafio que vamos enfrentar, da forma que vinha sendo governado pelo prefeito Paranhos. Não muda o batidão, continua na mesma velocidade, com os mesmos princípios,
com a mesma responsabilidade que o prefeito Paranhos. Renato, vocês estavam numa expectativa muito grande de ser já no primeiro turno, mas não imaginavam esse valor tão expressivo como a gente acompanhou agora aqui no final, né? Não, a gente imaginava assim, a gente sentia isso no olhar das pessoas, no sorriso das pessoas, no acolhimento das pessoas. A gente tinha uma certa segurança e muita confiança em Deus, em toda a equipe, em todo o apoio. Governador Ratinho Júnior, prefeito Paranhos, deputado Gugu Bueno, deputado Batatinha, nosso presidente do partido, deputado federal Jacob, os vereadores, enfim, todo esse time que confiou na gente. Em Ponta Grossa, a disputa foi ao segundo turno, repetindo o mesmo cenário de 2020. E o resultado foi exatamente o mesmo. Elizabeth Schmidt, agora no União Brasil, venceu a disputa contra a Mabel Canto do PSDB. Vamos ouvir o que disse a prefeita reeleita em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, um dia após a vitória nas urnas. Reeleita para mais 4 anos de trabalho, estou muito alegre junto com o pastor Moisés Faria, para que a gente possa colocar toda essa nossa energia, toda essa nossa disposição à disposição do pontagrossense. Eu serei novamente, assim como já sou, a prefeita de todos os pontagrossenses. E estou todo dia e toda hora trabalhando. E uma das minhas obrigações é justamente ir atrás de recursos. Recursos de todos os nossos deputados estaduais, federais, senadores e o governador Ratinho Júnior. Então, eu estarei lá esta semana, se ele assim permitir, porque eu já pedi uma audiência para fazer para ele inúmeros pedidos e solicitações, porque teve sim um problema muito sério, que, por exemplo, quando a cidade fez 200 anos, que já fez 1 ano em setembro, ele liberou um documento de 21 milhões para a Vila Borato, aqui em Ponta Grossa, pavimentação asfáltica. 21 milhões de reais. E passou o ano inteirinho e ele ainda não liberou. O convênio foi assinado, eu pedi pessoalmente que ele liberasse isso, e os recados que o candidato aqui de Ponta Grossa dizia lá, era que o governador não iria liberar esse dinheiro, a não ser que ele fosse o vencedor. E eu não acreditei nisso. Eu falei diretamente com o governador e ele me disse, vamos apressar essa liberação, o compromisso está firmado, sim, prefeita. E isso foi em agosto. E até agora não veio essa possibilidade de fazermos a licitação. Não veio a autorização para licitação. E entre outros pedidos, eu vou levar uma caixa de projetos com 160 milhões, vou protocolar e vou pedir para que isso aconteça, vou pedir na área da segurança pública, vou pedir na área da saúde. Nós vamos em frente, porque a nossa cidade é a 4ª maior cidade do Paraná, com uma produção e um PIB que só vem atrás de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais. Nós somos uma cidade grande, cosmopolita, nós não somos cidadezinha mais. E nós elegemos o nosso governador com quase 70% dos votos aqui. É que o primeiro desafio que eu lancei para o meu secretariado foi a prefeita mais experiente precisa ser a prefeita mais inovadora. E nós estamos dando demonstração de tudo isso, porque as novas tecnologias, a TI, tudo que a gente tem feito, a muralha digital, na educação, plantando semente nos nossos laboratórios de aprendizagem criativa, com aula de robótica de verdade. As crianças mostrando para mim como é que é uma ligação em rede, uma ligação paralela, onde que está a energia nas pilhas, que faz o carrinho se movimentar e assim por diante. Isso é plantar sementes para o futuro. E eu sei fazer isso. E vamos continuar fazendo cada vez melhor. Deixa a véia trabalhar. Beijo para todos.
Saímos dos Campos Gerais e agora vamos para o norte, porque em Londrina o prefeito eleito Thiago Amaral, do PSD, afirmou em entrevista exclusiva à Jovem Pan News que o foco prioritário é em melhorar a saúde da cidade e, ao mesmo tempo, recuperar protagonismo para toda a região. E agora, né, após tantos anos aí, o Buganza lá em Curitiba, realmente fazendo parte das maiores discussões do Estado, liderando discussões temáticas, técnicas, importantes para o nosso estado do Paraná, eu tive realizado e concretizado um grande sonho, que era um projeto realmente, talvez, da minha vida, o maior de todos até agora, né, e tem tudo para ser o maior projeto da minha vida mesmo, que é ser prefeito da minha cidade, da minha terra, que eu acredito demais que a partir desse momento eu consigo devolver à cidade de Londrina e ao norte do Paraná o protagonismo que a gente acabou perdendo ao longo dos anos. Então eu tenho essa missão para mim, de fazer realmente essa cidade pulsar. E a prioridade na saúde, ela é uma necessidade, porque o prefeito, nós temos responsabilidade com as pessoas. Tem muita gente que, infelizmente, hoje em Londrina, está passando por muita dificuldade. Nós temos aí cirurgias eletivas em fila de espera e chega até 8 anos. Né? Não é exagero, não é um absurdo que eu estou falando. Eu não estou falando assim para dizer, olha, nossa, o cara tá majorando o negócio ali para impactar. Não é isso. Eu estou falando aquilo que a gente ouve, principalmente nesse período eleitoral, que é um período que está tudo muito quente, as pessoas falam o que tem que falar. Então a gente percebeu isso. Citei como exemplo agora o último caso de todos que eu peguei, né, que foi anteontem, uma senhora, a neta de uma senhora chegou para falar comigo que a avó dela estava 3 anos deitada numa cama, que não conseguia sair da cama porque ela estava aguardando na fila de uma cirurgia para colocar uma prótese no quadril. Aí você pensa o seguinte, às vezes ela tem um problema, né, ali articular, um problema, né, ortopédico, vamos dizer assim, que poderia ser resolvido e ela estaria na plenitude da sua saúde. Agora, depois de 3 anos deitado, olha o nível de atrofia que não está essa musculatura, os seus órgãos, né, como é que está o funcionamento desses órgãos, com certeza estão prejudicados. O nível de saúde dessa senhora já caiu. Então, mais medicamentos deve ser necessário, mais pessoas para dar suporte deve ser necessário. Então, a estrutura de saúde está sendo gasta agora ainda mais, né, a maior, para dar manutenção de vida para uma pessoa que com certeza já perdeu a sua saúde. Então, por isso que está errado. A gente tem que atuar muito mais forte na prevenção, muito mais forte justamente na base, na saúde básica, que é esse atendimento mais organizado, mais analítico, mais próximo das pessoas, para a gente não ter isso novamente, né, para a gente não cair de volta nesse erro. Muita gente hoje indo lá para as UPAs, indo para os hospitais, né, terciários, para buscar realmente esse atendimento, mas a gente sabe que enquanto nós não melhorarmos a saúde básica, não tem condições de você fazer uma saúde pública de verdade. Se nós não atuarmos na prevenção, nós não daremos conta nunca, com todo o investimento do mundo, não vamos dar conta de atender a demanda das pessoas. Então nós vamos reorganizar a saúde, começando com mutirões agora para diminuir um pouco a dor das pessoas, né, resolver esses problemas, mas vamos fazer mutirões pesados aí, já ir para a base. Eu tenho que me organizar bem, né? Eu acabei de sair de uma reunião agora com a nossa equipe aqui em Londrina, no nosso escritório, né, como parlamentar, né? Uma reunião já assim bem organizacional, definindo algumas estratégias e prioridades que eu tenho que tocar, né, agora para esse momento, daqui em diante, várias reuniões que eu tenho que fazer, né? Reuniões com as entidades, que eu quero fazer reunião com as entidades, reunião com os nossos vereadores também, já que estão na base atualmente e que estarão a partir do ano que vem, né, reunião com os prefeitos da região, já vou chamar eles para conversar também. Então isso tudo eu quero fazer essa semana já de forma prioritária. Já estou escalando o nosso time que vai participar da transição, né, ainda saindo daqui eu já vou ter reunião com eles também, para já começar a dar as diretrizes de trabalho que a gente precisa. Né? Então, como eu disse, a cidade hoje espera muito de mim, eu sei que espera. Então, todo mundo que acompanha um pouquinho a política sabe do meu grau de relacionamento, né, de articulação regional. E eu sempre defendi isso, que o projeto Londrina, quando a gente chama Londrina de capital, não é de bonito. Bacana, nós somos a capital do interior do Paraná, pau, bacana, bonito. Mas o que significa uma capital? Uma capital significa a cidade-mãe, significa a cidade de referência, a cidade onde tem a maior parte dos serviços prestados, onde tem o maior número de empreendimentos, negócios, né? É a cidade referência, é a cidade onde tudo tem. Então, se nós somos isso, nós temos que entender que, além de ser muito bonito, é bom para o londrinense, mas isso também tem um custo. Isso também tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Nós temos que dar conta de atender também essas demandas que vêm da região.
Então, nós não podemos achar que, somos bacana, ou a maior cidade, vamos viver numa ilha aqui, igual infelizmente acontece hoje. Está errado isso. Em Curitiba, o prefeito eleito foi Eduardo Pimentel, do PSD, que destacou em entrevista ao Grupo RI que queria formar o próprio secretariado, ouvindo outras lideranças políticas, mas que a palavra final seria dele. Primeiro que nós estamos concluindo o mandato com 10 mil vagas em aberto para contratação para diminuir as filas desse ano. Nessa gestão, que é um compromisso do prefeito Rafael Greca e minha. E eu quero fazer a partir de janeiro para concluir todos os anos as filas da creche. Lembrando que vão nascendo, durante os anos, e nós temos que, depois do período certo, pela lei, disponibilizar as vagas. E o Vale Creche é mais uma forma. Eu vou construir ao longo dos próximos 4 anos 36 creches que vão nos gerar vagas. Vou aumentar a contratação de vagas na rede particular que é feito. Não é terceirização, é aumentar o número de vagas contratadas. Mas o que eu vou instituir, como foi falado, a partir de janeiro, dentro de um cadastro efetivo nos CRAS, os Centros de Referência e Atenção Social da cidade, das nossas administrações regionais, das famílias com renda até 3 salários mínimos. Então, nós vamos instituir já a partir de janeiro. A família cadastrada, que nós vamos avaliar no começo do mês de janeiro, nós vamos começar a pagar para que ela tenha a vaga garantida, para que todo ano a gente zere as vagas. Esse é o compromisso que eu fiz na campanha e que eu quero cumprir como prefeito de Curitiba. Vou fazer um filtro a partir de janeiro, para atualizar quem tem renda familiar até 3 salários mínimos. É importante que fique claro isso, porque nós queremos priorizar de fato quem mais precisa, as famílias de baixa renda. Então isso será uma ação importante, que será uma das grandes prioridades dos primeiros dias de governo. Eu me comprometi a reduzir a tarifa com responsabilidade a partir do novo contrato de concessão, que é em setembro. E até lá nós vamos avaliar a inflação. Mas como é que nós vamos poder discutir isso? Porque nós vamos otimizar linhas, vamos tirar linhas obsoletas, vamos investir em linhas que precisam de maior carregamento de passageiros e de ônibus, para aí sim diminuir o preço da tarifa social a partir de setembro, com responsabilidade. O que eu vou fazer a partir de janeiro, fruto da saúde financeira da cidade, é a tarifa pela metade aos domingos e feriados e a tarifa zero para o desempregado, enquanto estiver procurando emprego, para que ele tenha a passagem paga pela prefeitura num cadastro efetivo também. Isso vai custar R$1 milhão por ano, a tarifa para o desempregado. A tarifa meia, R$3, vai custar R$17 milhões por ano, que eu vou pagar com orçamento público garantido. Primeiro que eu não quis falar de secretariado, nem tratar sobre isso antes de ganhar as eleições. Ontem foi o dia da vitória, hoje eu estou dando muitas entrevistas, vou fazer uma visita para o prefeito hoje e amanhã, porque nós temos uma relação de muita confiança e parceria. Já falamos pelo telefone cedo, já falei com o governador ontem pessoalmente, e nós faremos uma transição tranquila. Mas eu vou avaliar a equipe, eu vou montar a minha equipe, eu vou escolher as pessoas em base da sua experiência, da ligação com as áreas afins, que serão pessoas ligadas às áreas afins, por exemplo, no esporte, alguém que tenha relacionamento com o esporte e assim por diante, experiência, conhecimento, e nada impede, obviamente, de eu utilizar pessoas que tenham compromisso comigo, com a nova gestão e que fizeram um trabalho forte nos últimos 8 anos. Mas eu vou avaliar a partir de agora, nos próximos dias, nos próximos 30 dias, para anunciar a minha equipe, que eu vou montar em cima da minha liderança, escutando sem dúvida nenhuma, mas quem vai montar, quem vai escolher, serei eu. Nós fizemos uma composição em cima da união para a cidade, não foi feito acordos políticos com espaços, sim uma união em cima da cidade. É assim que nós trabalhamos. É claro que eu quero conversar com eles, escutá-los, mas a decisão será minha. Podem ter tranquilidade e a certeza sobre isso. Bem, todos os prefeitos e prefeitas, eleitos irão assumir já daqui uma semana. Eu fui olhar no calendário aqui, Rafa Moron. Já é daqui exatamente uma semana, o dia 1º, com toda certeza os prefeitos devem estar ansiosos para essa data, porque aí de fato conseguem trabalhar e colocar em prática, ou ao menos os projetos começam a serem colocados no papel. A gente observa desde o início, quando a gente fala, por exemplo, de Maringá, vai passando por Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, nós temos novatos, mas também temos alguns que dão continuidade, ou a gestão que faziam parte até então, fazem até este momento como vice-prefeito, ou
que de fato foram indicados, estavam braço direito com o prefeito que está na gestão até este momento. O que devemos esperar da gestão nos próximos 4 anos nas principais cidades aqui do estado, Rafa? É isso, a gente trouxe, né, Léo, um apanhado agora de como foi esse processo eleitoral e também as primeiras declarações aí, mas 2025 deve começar de forma muito diferente nas cidades que não tiveram ali uma continuidade do prefeito e tampouco do grupo. Em muitas delas, e você pontuou muito bem, houve um segundo turno bastante apertado, principalmente em Curitiba e Ponta Grossa, que acho que foi a eleição mais emocionante que nós registramos no Paraná ao longo desse ano. E agora, esses prefeitos que tiveram que suar mais a camisa, né, com uma segunda etapa, um segundo turno, para que pudessem ter os seus projetos escolhidos pela população, naturalmente, vão ter que chegar entregando aquilo que prometeram. E aí não adianta responsabilizar o governo do estado, responsabilizar outras questões. A população deixou claro, né, que ainda tinha dúvidas, porque o segundo turno é isso, é um pente fino ali, quando você faz a avaliação curricular do político para decidir para quem é que você vai dar o emprego, quem é que você vai contratar ali como gestor da sua cidade. Prefeitos acabaram de passar por um processo de transição de equipe, onde coube esse processo de transição, montar equipe, secretariado, fazer escolhas que comportem ali as contas políticas das eleições também e os desejos pessoais de formação de equipe com os cargos de confiança e, portanto, a partir de agora é isso. Curitiba, que teve segundo turno e um segundo turno também em alguns momentos bastante duros. A gente ouviu aí o novo prefeito falando sobre os seus critérios de escolha de equipe, já tem definido o seu primeiro escalão, o seu cenário. O time está pronto para trabalhar, já tem um recado que a partir do dia 2, 8h30 da manhã, esse trabalho vai começar, e ali ele falou sobre resolução de problemas importantes da cidade, os principais problemas que nortearam aí as eleições, falou sobre creche, falou sobre a questão dos transportes, falou sobre a visão que tem em relação aos radares, são assuntos que movimentaram muito aí a audiência de Curitiba. Ponta Grossa também houve o apelo ali da prefeita em relação a parcerias com o governo do estado, que ela chegou já atirando, né? Falando que essa parceria, na avaliação dela, tem que ser sim intensificada e que Ponta Grossa não é mais cidadezinha. Então vem de uma eleição bastante dura, mas teve o seu projeto chancelado ali, porque foi a segunda vez, inclusive, que ela enfrentou a deputada estadual Mabel Canto e acabou tendo ali um desempenho que levou à preferência do eleitorado numa eleição histórica, bastante emocionante, assim como Londrina, né? Que aí Londrina, a eleição teve uma folga, um respiro, mas também vem de uma série de compromissos de campanha muito intensos, né? O prefeito Thiago Amaral, eleito, veio ali com um discurso um pouco mais apimentado, digamos assim, um pouco mais radical, mais forte do que tinha a atual gestão, prometendo resolver a questão da situação das pessoas que estão nas ruas por lá, é um dos problemas, além de trazer uma espécie de choque de gestão muito alinhado ao bolsonarismo, teve a preferência das pessoas, e em 6, 7 dias, aí, como apontou o Léo, a gente vai entender exatamente como vão se dar os trabalhos. Pelas condições eleitorais, você sabe que vão ter que chegar entregando. E, naturalmente, quando você é eleito no primeiro turno, quando você tem uma folga dentro do resultado eleitoral, isso dá a qualquer político, né, um fôlego maior para que ele comece a apresentar resultados. Determina as condições da largada para essa corrida de gestão. Então, é acompanhar, e nós, como jornalistas, naturalmente, vamos também estar de olho aí nas ações dos próximos prefeitos. Agora, às 7h31, 7h31, já, Rafa, na volta do break, na volta do intervalo, vamos falar de política nacional e sobre eleições em 2026. Dessa vez, uma figura importante da política nacional se manifestando a respeito disso? É isso mesmo, a gente vai trazer os detalhes já de um quadro político partidário bastante complicado, que teve mais um nome nacional, inclusive aqui do Paraná, sendo apontado aí como uma figura presidenciável, mas esse mesmo nome da política já está dizendo que a história não é bem assim, os detalhes é depois do intervalo.